aqui hoje conversar sobre um assunto que preocupa todo mundo, pais e mães. Sono das crianças. Gente, como a gente queria que essas crianças dormissem, né? Dormissem a noite inteira. Mas existe uma coisa que é importante que os pais saibam. Existe o que a gente queria que acontecesse e existe o que o cérebro da criança é capaz e preparado para fazer. Alguns antropólogos e pessoas que estudam o desenvolvimento humano já descreveram que o acordar durante a noite é um mecanismo de segurança para os filhotes. E nós, que somos mamíferos, nós também temos filhotes. Qual o significado disso? Um bebê que é muito imaturo e que não consegue fazer nada sozinho, não consegue se virar na cama, não se alimenta sozinho, se ele tiver calor ele vai precisar que alguém descubra, se ele tiver frio ele vai precisar que alguém cubra. É um bebê que precisa ser checado de hora em hora, que precisa ser checado com uma regularidade para saber se ele precisa de alguma coisa. Então a natureza se encarregou de fazer com que o sono dos bebês pequenos e recém-nascidos, quanto mais imaturos, o sono tem ciclos mais curtos. O que isso significa? Significa que essas crianças elas vão ter vários despertares durante uma noite de sono. Um adulto consegue fazer um ciclo de sono que leva 3 horas, 4 horas. Então você dorme, sono mais superficial, sono mais profundo, sono superficial, você acorda. E isso num adulto leva 4 horas, 3 horas. E aí você tem um despertar e o seu cérebro, que é mais maduro, consegue fazer com que você emende esse ciclo de sono no outro sem precisar de muitos facilitadores. A maioria das pessoas que tem um sono saudável consegue emendar um ciclo de sono no outro sem despertar, sem precisar fazer algum processo para relaxar de novo e emendar outro ciclo de sono. As crianças, elas têm, quanto mais imaturas, ciclos mais curtos de sono. O que isso significa? Um ciclo completo de sono numa criança recém-nascida leva em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, entre adormecer, chegar no sono profundo, superficializar e acordar, a criança vai levar 1 hora. E isso vai fazer com que a criança tenha mais despertares durante uma noite. E aí, a cada 1, 2 horas, o bebezinho vai acordar, vai mamar. O mamar vai ajudar ele a fazer um relaxamento, ele vai voltar a dormir e vai emendar outro ciclo de sono. Dali a 1h30, 2 horas, ele vai acordar de novo. Ou seja, isso é fisiológico e é um mecanismo de defesa para o bebê. Porque se a gente deixar o bebê lá 4, 5 horas na mesma posição, ele não sabe se virar. Já pararam para pensar nisso? O recém-nascido, ele está numa posição, ele não consegue mudar de posição sozinho, ele precisa que a gente mexa nele. Então, a natureza fez com que ele tivesse esse ciclo de sono mais curto para a gente ir lá checar, muda ele de posição, ver se tem alguma coisa pesando na mãozinha, no bracinho, ele vai mamar, vai se hidratar e aí ele volta a dormir. Isso é o que faz com que os bebês acordem a noite inteira. Então, gente, não é real, não é uma expectativa real você ter um bebê imaturo, recém-nascido ou com poucos meses de vida que durma a noite inteira. Isso não é real, não é seguro para ele. Tá? Obviamente que tem crianças que têm sono mais agitado, que não dormem quase nada e que a gente precisa fazer intervenções e a gente precisa estudar a causa disso, porque nem tudo é normal. Mas é preciso a gente adequar as nossas expectativas. Uma mãe que chega no meu consultório e fala assim, meu filho não dorme. Tá, então me conta como é que é essa noite dele. Ele vai dormir mais ou menos umas 8 horas. E aí essa primeira puxada de sono leva 3, 4 horas, ele consegue dormir um período maior. Mas aí, doutor, ele acorda, mama e depois disso ele vai acordar a cada 2 horas, até de manhã. E eu não consigo dormir. Gente, essa criança que tem o primeiro sono, um ciclo de sono mais comprido, primeira puxada da noite é um ciclo de sono mais comprido, de 3, 4 horas, às vezes 5, no período melhor ali, entre os 2 meses, mais ou menos, quando eles conseguem organizar um pouquinho mais o ritmo circadiano deles, e depois o bebê acorda e vai acordar a cada 2 horas para mamar, então ele vai acordar, sei lá, 3, 4 vezes à noite, essa criança está saudável. Esse é o ritmo normal de uma criança de poucos meses de vida.
Agora, uma criança que acorda a cada 1 hora, a cada meia hora, a noite inteira, bebê telecena não é normal. A gente precisa ver se tem alguma coisa que está interferindo nesse relacionamento, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de sono dessa criança, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre sono é o que é normal, qual é a nossa expectativa real. Um bebê pequeno e imaturo não vai dormir a noite inteira. Tem bebê que dorme a noite inteira, provavelmente porque fez treinamento de sono, porque aprendeu a não chamar. Não porque ele dorme a noite inteira, mas porque ele aprendeu a não te chamar. E isso não é uma coisa legal, porque talvez ele esteja precisando dos pais e ele não está chamando, porque ele já aprendeu que não adianta chorar, que ninguém vai atender. Alguns treinamentos de sono, os treinamentos de sono baseados no Dr. Ferber, a feberização, eles são um método de extinção que a gente fala. Consiste em você deixar o bebê chorando por alguns períodos controlados de tempo para que ele volte a dormir sozinho e você não atenda. E isso, gente, isso não é aprendizado. Isso é abandono do neném, não é legal. O neném dorme mesmo, mas porque ele desiste de chamar. Ele entende que não adianta chamar, que ninguém vai lá atender ele. Então, é normal acordar e é saudável que você atenda seu bebê quando ele te chama à noite. E aí, gente, assim, quantas horas de sono uma criança tem que dormir durante a noite? O sono, quando a gente fala quantas horas de sono uma criança tem que dormir por dia, ele conta todos os períodos em que ela esteve dormindo, inclusive aqueles que ela está adormecida parcialmente quando está mamando. Então, os ciclos podem ter interrupções, mas você junta todos eles e você soma todos eles. Uma coisa importante é saber, nem todo mundo dorme do mesmo jeito. A gente tem características, tem crianças que são mais diurnas, tem crianças que são mais noturnas, assim como os adultos. Então não adianta a gente querer colocar todo mundo na mesma tabelinha, que nem sempre isso vai dar certo. Cada um tem sua individualidade, tá bom? Vamos adequar nossas expectativas e vamos saber que os bebês eles acordam à noite para poder estar em segurança, para que a gente possa ir lá e checar e ver se ele precisa virar de lado, se ele precisa ser coberto, se ele precisa ser descoberto, se ele precisa se hidratar, porque eles são bebês imaturos, eles não têm maturidade, não são organismos capazes de se manter sozinhos, sem a interferência de um adulto que cuide deles por muito tempo, tá bom? Talvez isso ajude a acalmar o seu coração de pai e de mãe, que pensa que pode ser que não esteja normal. É normal, tá? É normal. Se tiver muito intenso essas acordadas aí, vale a pena conversar com o seu pediatra ou com um neuropediatra para saber se existe alguma intervenção a ser feita, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham curtido, que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho, curtir e compartilhar para ajudar alguém que possa estar precisando ouvir isso que a gente conversou hoje. Um beijo e até mais.